Adriles, Jorge, tiro curto aqui. Foguete da ré. Qual foguete? Precisa levantar primeiro e decolar, né? Eita. O foguete tá no chão há muito tempo. Olha, o Dória, sinto muito, Paulo Matias, por vaidade, ele tende a arruinar o PSDB. Só uma hecatombe muda a configuração que está acontecendo. O Moro tirou o discurso do PSDB, tirou pessoas do PSDB, tirou essa aura de direita liberal limpinha do PSDB e aglutina dentro de si, inclusive dentro da mídia, esse apoio que esse tucanato tinha, né? E, eventualmente, ele já ganhou com um partido dividido, com 50 e poucos %. O Leite poderia, eventualmente, se cacifar como um novo nome a ser projetado para 2026, ou mesmo para ser um vice do Moro, o que eu acho que o Dória jamais vai aceitar, pela sua vaidade e pela sua megalomania. Em São Paulo, Dória saindo da disputa, que, eventualmente perderia aqui pela rejeição que ele tem e pela rejeição em aspecto nacional. Não é só rejeição o problema do Dória. O Dória tem duas coisas que se somam negativamente. A rejeição ostensiva a ele, por ter arruinado a vida de micro, médio empreendedores no país, no Estado, quer dizer, mas a falta de engajamento, a falta de apoio. Se Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca, o apoio a Dória é absolutamente mínimo. Ele teria que contar com uma imensa rejeição do Bolsonaro, de um ódio maior a Bolsonaro, que um ódio maior que a população de São Paulo e do Brasil tem a ele. Mas essa rejeição a Bolsonaro já é catapultada pelo próprio candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva e, em alguma pequena medida, pelo próprio Sérgio Moro. Aqui em São Paulo também deixa um vácuo. Tem dois nomes que despontam, o Geraldo Alckmin, pela sua trajetória, embora acho que esteja chamuscado por essa coisa de um conluio com o Lula, e a questão do Tarcísio Gomes de Freitas, que cada vez mais ganha corpo ao princípio da sua candidatura. Resta combinar com ele, que ainda está meio receoso. Então, acho o seguinte, o PSDB se divide entre o Leite, os 40 e tantos %, o Dória, os 50 e tantos %, e aquele aspecto enrustido do PSDB em cima do muro, que quer ser puxadinho do PT, Adriles, tão bem personificado pelo Fernando Henrique. A situação do Dória é muito ruim. Desculpe, e a do PSDB também. Mas você esqueceu do 1% do Arthur Virgílio. Como é que você esquece isso? Isso o Joel vai comentar brilhantemente. Muito bem, antes do Joel, vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé, bem-vindo novamente aqui ao nosso Morning Show. Vamos começar a semana, Zé. E eu já começo te perguntando, essa era uma prévia, esse era um momento aí por parte do PSDB que muitos outros caciques políticos estavam observando e aguardando também, né? Principalmente aqueles partidos de centro. Como é que repercutiu aí essa vitória do Dória, Zé? Olha, todo mundo presta muita atenção no PSDB, né? O PSDB é um partido de muitos quadros. Veja bem, em Minas Gerais, o governador ganhou, teve que pedir socorro ao PSDB, que tem quadros, tem pessoas que realmente entendem de política e de gestão pública. É a característica do PSDB. Essas prévias, olha, Paulo, eu acompanhei desde lá atrás, quando o PSDB discutiu internamente no Estatuto do Partido, colocar as prévias, né, que não é uma decisão do presidente atual, mas uma definição partidária. A ideia é de que isso aí poderia unificar o partido e chamar a atenção do Brasil inteiro, né, durante as prévias, para o candidato do PSDB. Só que esse efeito foi exatamente no sentido contrário. Eu acho que a avaliação do Adriles está correta. A primeira delas é de que o PSDB perdeu parte importante deste conceito aí para Sérgio Moro. Por outro lado, a definição de alguns líderes do PSDB com o lançamento do Leite era 2026. Como se diz na economia, a derrota do PSDB já está contabilizada para o ano que vem. Agora é gerir 2026. Esta era a estratégia. Não foi novidade, eu já anunciava aqui, né, esperava 60%. O governador João Dória até me mandou uma mensagem dizendo que a avaliação era essa mesmo. Falou, olha, você falou a real, ele teria 60%. Você vê que ele perdeu um pouco, mas, enfim, venceu, mas todos sabiam que seria dividido. Agora, a diferença foi muito apertada, né? Resta agora ao PSDB administrar uma situação que eu venho falando. Adriles, tem uma fatia grande do PSDB que Bolsonaro. Isso aí. Isso é verdade, Zé, bem lembrado aí. E esse ponto é importante, né, Zé, porque teve muita consultoria, inclusive, dando a vitória do Eduardo Leite, né, publicamente, dizendo que fez o estudo lá interno dentro do PSDB e acabou o Dória ganhando essa eleição interna. Meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o seguinte,
É possível o Moro desistir para apoiar o Dória? Possível tudo é, Paulo. Eu não vejo isso acontecendo neste momento. Por quê? Porque o Moro tem as críticas que você tiver contra ele, na verdade ele tem sido alvo aí de críticas bastante pesadas, seja da direita bolsonarista, seja da esquerda, ele ainda tem uma intenção de voto bem mais elevada, bem acima da que o Dória tem em qualquer pesquisa que você pegue. Da mesma forma, a rejeição do Dória, que podia ser um ponto positivo para ele contra o Moro, que certamente tem uma rejeição grande aí por grande parte dos brasileiros, que infelizmente acho que faltou uma campanha mais bem sucedida de mostrar os feitos da Lava Jato para o público. Então tem uma parte da população que acabou se tornando anti-Lava Jato, mas o Moro ainda assim aparece como mais competitivo que o Dória aí em diversas pesquisas, seja na intenção, se eu não me engano, seja na rejeição também. Então, neste momento, Paulo, eu não vejo o Moro cedendo o lugar para o Dória e eu vejo para o Dória um caminho muito difícil. Um caminho muito difícil que eu até acho curioso, porque o desempenho dele como governador, como prefeito, foi uma coisa. Como prefeito, eu acho que ele deixou muito a desejar em diversas áreas. Não em todas, eu não estou criticando aqui, mas acho que ele saiu muito cedo. A gestão de Pinheiro ele saiu muito cedo. Mesmo no início do mandato, ele viajou o Brasil enquanto prefeito de São Paulo. Eu gostei da subprefeitura de Pinheiro. Subprefeitura de Pinheiro ia bem. Mas no governo, seja antes da pandemia, seja durante, o Dória adotou políticas bem-sucedidas de maneira geral. Conseguiu controlar a primeira onda da pandemia aqui no Estado. Conseguiu controlar a primeira onda da pandemia aqui no estado que teve, impediu o colapso dos hospitais, triplicou o número de leitos para não ter o colapso dos hospitais justamente. Isso aconteceu, a gente teve, embora tenha tido aumento de internações e tudo, não chegou a exceder a oferta de leitos por parte do estado, então conseguiu isso. Na economia, foi o estado que cresceu. Se o Brasil cresceu, se o Brasil cresceu daqui para lá, da pandemia para cá, faliram, Joel. Você vê na Adriles, isso é número, é que você não vê os outros estados. Não é você não vê os outros estados. Você vê aqui na Adriles, eu sei que você não gosta de dados, Adriles, mas a economia de São Paulo puxa o Brasil para sempre. E qual é a despopularidade dele? A economia de São Paulo puxa o Brasil para frente. Esse é justamente o ponto que eu vou tratar na volta da economia. Além das reformas, isso, a volta das economias puxou o Brasil para frente. E o Dória não fez lockdown aqui, o que foi positivo. Ele fez medidas de isolamento. Não fez lockdown, isolou. Não houve prova cabal de Paulo, eu não consegui fazer uma fala. Por favor, falar 80 mil. Por favor, finalizar. Dória em nenhum momento fechou construção civil, indústria, uma série de serviços. Ele fechou aqueles lugares que aglomeram. Isso realmente aconteceu. Isso realmente gera custos. Os lugares que aglomeram, padarias, inclusive, continuaram servindo não para quem sentasse. Agora, é o seguinte, ele teve medidas de isolamento, sim, que tem seu custo alto, sim. Ao mesmo tempo, São Paulo conseguiu fazer a retomada econômica, e é quem puxa o crescimento do Brasil, em parte, graças, sim, às medidas do Meirelles aqui no nosso estado. Agora, Zoe, por que o Dória, então, tem essa rejeição tão alta? Eu acredito que tem muito a ver com a imagem pessoal que ele transmite. Ele transmite uma imagem pessoal de alguém, por um lado, muito almofadinha, por outro, com um oportunismo muito grande. Ele certamente é alguém muito ambicioso. Isso não necessariamente... é arruinado a vida de micro e médio empresários, empreendedores. Adriles, em Minas Gerais aconteceu a mesma coisa, só aconteceu algum Calil. O Calil fechou mais do que o Dória aqui, ele não teve esse dano. O eleitor de Belo Horizonte ficou cego. O Calil fechou mais que o Dória e não teve esse custo na sua popularidade. Então vai além dessa questão que você está trazendo aqui. Tem a questão Eu acho que tem uma questão da imagem pessoal dele, de alguém muito ambicioso. Agora, é alguém que, inegavelmente, soube se cercar de pessoas qualificadas na sua gestão pública, seja na saúde, na economia, na educação. A gente acompanhou a luta do Roscielli para a reabertura das escolas. Enfim, se cerca de pessoas qualificadas e é bom na campanha. Vamos observar, Paulo. As escolas demoraram 2 anos. Mas o governo lutando desde muito cedo. Vamos ver quem que vão ser Adriles, eu conversei com o Roscielli ano passado ainda, ele já estava ali na luta para fazer abrir. Agora, mas demorou 2 anos. O cabo de guerra... A luta dele foi o cabo de guerra com o sindicato... Não, conseguiu algumas vitórias. Não é verdade, não é verdade, Adriles. A luta com os sindicatos é real. Agora, Paulo, neste momento eu não vejo o Dória decolando, não. Fiz essa pergunta para o Joel em relação do Moro desistir. E o Dória desistir, Zoe, para apoiar o Moro? Não, eu acho muito difícil o Moro desistir. Acredito que o que mais votos tem da terceira via é o Moro, então seria uma estupidez ele ceder o lugar aí pro Dória, porque os que apoiam o Moro não vão passar a apoiar o Dória. O Dória, ele goza de uma
impopularidade muito grande. O brasileiro não gosta do Dória. Ele fechou os comércios, trancou as pessoas em casa, prendeu pessoas na rua e as pessoas não vão esquecer tão fácil disso. Eu vejo essas prévias terem acabado com um grande alívio, porque foi um desserviço, né, esses meses aí para o povo brasileiro. Eles perderam um tempo precioso onde eles podiam ter colocado suas ideias, né, para ver se faziam com que as pessoas caíssem no papo deles. E foi todo o contrário. O PSDB não conseguiu se organizar nem para as prévias, quem dirá para a presidência da República. Só que o ego do Dória é muito grande e ele não vai desistir agora no começo. E o plano de poder dele é muito ambicioso. Basta ver que começou na prefeitura, mas sempre mirando aí para a presidência. E por isso foi tão péssimo gestor como prefeito e como governador. E caso, assim, hipoteticamente impossível, para mim é impossível ele conseguir a presidência, vai ser um péssimo presidente.